Você conhece a história do homem que... da mulher que... das crianças que... Todo mundo conhece uma história. Afinal, contar uma história é um ato intrínseco ao ser humano, assim como respirar, ouvir, falar, pensar e imaginar. É por isso que eu estou aqui, para compartilhar com você, professora, professor, tio, tia, pai, mãe, vovô, vovó, razões e técnicas de contação de história. Sem dúvida, compartilhar conhecimentos e saberes é a principal razão para se contar uma história. Vem comigo? Eu sou o Alex Borges, ator, produtor e gestor cultural da Cia Coquelinha e vou compartilhar com vocês conhecimentos e técnicas de contação de história nesse nosso encontro. Mas afinal, o que é contar histórias? Contação de histórias é o ato de transmitir conhecimentos, saberes, informações, contar algum evento por meio de uma narrativa. A principal característica da contação de história é a oralidade e utilizamos todo o nosso corpo para deixar a história viva e mais interessante para os nossos ouvintes. Falando em corpo, que tal a gente despertar o nosso? Então, convido você a ficar de pé, afastar um pouquinho a cadeira e fazer uma respiração profunda junto comigo. Vamos lá? Ó, começa assim. Vamos respirar bem fundo. Quando o ar estiver entrando, procura perceber se é a sua barriga que está mexendo mais do que os seus ombros. No dia a dia a gente tem o costume de levantar mais o ombro e isso é uma respiração errada, porque o ideal é que você respire o mais profundo possível, ativando o diafragma. Então, coloca a mão na barriga e vê se é ela que está movimentando mais do que os ombros. Tenta prestar atenção, ó. E na hora de expirar, você solta o ar bem devagar. Quando você estiver soltando o ar, procure fazer isso o mais lento possível, no seu ritmo, do jeito que você conseguir. Vamos mais 2 vezes? Então, ó, enche lá a barriga, ó. Essa respiração, além de abrir os nossos espaços internos, ela ajuda a gente a estar mais presente e a controlar a nossa ansiedade. Vamos agora então despertar as nossas articulações. E a gente pode começar pelas pontas dos dedos. Então, ó, os movimentos começam nas pontas dos dedos, vão subindo pelo nosso punho, pulso, chegam nos cotovelos, sobem até os ombros e você pode fazer 3 giros para trás e 3 giros para frente. E o movimento vai até o nosso pescoço. A gente pode girar a cabeça 3 vezes para a direita e 3 vezes para a esquerda. Vamos lá? E agora, o nosso movimento ele vai descer para o nosso tórax. Então a gente começa a movimentar o peitoral. E ele continua descendo. Então ele vai chegar agora no nosso quadril. E você continua movimentando o corpo, tentando assim pensar nas articulações. O movimento dele seu corpo está movimentando a partir do movimento que ele está descendo agora para os seus joelhos. Chega nos seus pés e você está movimentando o corpo todo. Quando você estiver sentindo um calor, você começa a diminuir os movimentos, começa a mudar o ritmo. E aí agora a gente vai diminuindo os ritmos dos nossos movimentos, voltando a pensar na nossa respiração. Você está notando que está tocando uma música por trás? A gente pode utilizar essa música para fazer
os nossos movimentos, as nossas intenções de acordo com o ritmo. E já que o principal tema dessa oficina são contos africanos, você pode colocar uma música temática típica da África e ir já se alongando, se aquecendo no ritmo dessa música. Agora a gente vai passar para os músculos da face. Vamos despertar esses músculos, aquecer um pouco as nossas expressões, que é muito importante para a nossa contação. Então agora, sem medo de ser feio, faz bastante careta, tá? Abre bem os olhos, bem a boca. Pensa na língua, começa a movimentar a língua dentro da boca, 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Pensar nos músculos da face é importante para ajudar na clareza das palavras e para melhorar ainda mais a nossa fala, vamos utilizar um trava-língua, esse que está aparecendo aqui do meu lado, para ajudar você nesse aquecimento. Vamos lá? E a gente vai fazer assim. Vamos pronunciá-lo uma vez bem devagar e pausadamente, depois um pouco mais rápido e na terceira vez o mais depressa que você conseguir. Vamos lá? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 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 Quase me embolei aqui, mas isso aqui é ótimo, não é? E você pode utilizar outros trava-línguas no seu dia a dia para ir melhorando a sua dicção, a sua fala. Afinal, falar as palavras com clareza é super importante para a transmissão da sua mensagem, principalmente por meio de uma história. Além do ato de contação de histórias, histórias africanas também é o tema do nosso encontro. Mas por que histórias africanas? Bom, além de ser um excelente instrumento de introdução à leitura, à valorização da diversidade cultural e ética, isso ajuda as crianças a ter um interesse maior sobre a cultura africana e sobre o próprio ato de leitura. Contar histórias é tão antigo e tão valorizado no continente africano que desde os primórdios sempre existia a figura responsável por passar informações de geração em geração para os mais novos. Essa pessoa sempre foi e ainda é muito valorizada no meio da sua comunidade. Essas pessoas são até hoje respeitadas e conhecidas como griots. Elas são consideradas verdadeiras bibliotecas vivas, responsáveis por transmitir conhecimentos e saberes adquiridos em viagens, eventos do dia a dia, informações e manter viva a memória dos seus ancestrais. Para realizar o ato de contação de história, os griots utilizam de música, crônicas, instrumentos diversos para tornar o momento vivo, lúdico e memorável. Os griots se utilizam de expressões artísticas e movimentos corporais para realizar as suas contações. É por isso que o corpo é o principal instrumento do contador de história. Assim como os griots, você pode fazer o uso de elementos cênicos para melhorar a sua contação de história e tornar esse momento único, memorável e lúdico. Você pode utilizar de histórias já existentes ou criar a sua própria história com elementos africanos. Para isso, recomendo que você pesquise mais sobre a África. Lembrando que a África é um continente e não um único país, repleto de elementos culturais de diversas etnias. E você pode começar pesquisando sobre nomes, música, danças, comidas típicas e sobre a história dos povos africanos. E é sempre importante pensarmos que, quando vamos abordar alguma cultura diferente da nossa, precisamos estar atentos e buscar sempre valorizar aquela cultura, independente do continente da região. Vamos agora ver na prática uma contação de história que eu e a Rosângela, atriz da Cia Coquelinha, fizemos utilizando elementos da cultura africana. Gostaria que vocês observassem nessa contação
os elementos que utilizamos e como eles foram utilizados para amarrar a história e como eles se comunicam com a narrativa. O vídeo foi idealizado, roteirizado pelo Ítalo Jonas, nosso diretor artístico. Dá só uma olhada. Era uma vez um menino muito esperto que morava com seu pai em um país da África chamado Gana. Seu nome era Ayele. Todos os dias, o pequeno Ayele brincava junto com seu pai de várias brincadeiras africanas. O terra-mar, o pega-cauda, o zama-zama. Eles gostavam também de cantar e o pai dele até fez uma música para ele. Eles cantavam juntos e batiam palmas e cantavam assim. Ayele vime calo mi do papa Ayele. Mi do papa Ayele. Ayele vime calo mi do papa Ayele. Mi do papa Ayele. Com a música, o pai dizia a seu filho: Que o seu espírito continue a dançar. Que o seu espírito continue a dançar. Certa noite, o pai disse a seu filho que no dia seguinte eles iriam à feira. Aí ele ficou eufórico e mal via a hora do dia amanhecer para que fossem logo à feira, pensando em tudo que podia descobrir lá. No outro dia, eles acordaram cedinho, muito animados, e foram cantando e dançando para a feira. Chegando lá, os olhinhos do Ayele não paravam, vendo todas aquelas cores, sentindo todos aqueles cheiros. Aquele tanto de coisa deixava o Ayele ainda mais curioso. Ele queria ver e pegar em tudo. O pai, sabendo como seu filho era curioso, com voz calma falou: Fiquem sempre perto, não se distanciem. Ele ouviu o que o pai disse, mas bem lá no fundo não prestou atenção e foi correndo em busca de suas descobertas. Ayele chegou numa barraca de frutas e logo se deparou com a fruta milagrosa, que é uma fruta que tem o poder de deixar as coisas mais doces. O Ayele até salivava de tanta vontade de comer aquela fruta. Seu pai logo comprou e eles saíram felizes da barraca. Depois, Ayele entrou na barraca de tecidos africanos, com tecidos bem coloridos, com cores bem vivas. Ayele se perdeu naquele mundo de tecidos e mal percebeu que seu pai estava indo em outra direção. Ali, ele ficou um bom tempo naquela barraca, até que debruçou o seu olhar na barraca de instrumentos musicais. O dono da barraca tocava um objeto chamado kalimba. O som daquele instrumento enfeitiçou o pequeno Ayele, que ficou um tempão distraído ouvindo aquele som. Do outro lado da feira, o seu pai encontrou em uma barraca de alimentação uma comida chamada fufu, feita com bananas da terra, a preferida de Ayele. Foi quando ele percebeu que seu filho não estava mais ali. Ele ficou desesperado. Ele correu para um lado, correu para um outro, perguntando se alguém tinha visto seu filho. E nada. Então, ele teve a ideia de cantar a música feita para Ayele, na esperança do filho ouvir a sua voz. Ayele vime calo mi do papa Ayele. Mi do papa Ayele. Do outro lado da feira, Ayele já estava ficando sem forças. Ele chorava e perguntava pelo pai, mas ninguém tinha respostas. Foi aí que ele lembrou do significado da música que o pai fez para ele. Que seu espírito continue a dançar. Que seu espírito continue a dançar. Foi aí que ele começou a cantar. Ayele vime calo mi do papa Ayele. Mi do papa Ayele. Ayele vime calo mi do papa Ayele. Mi do papa Ayele. Ele dançava e cantava para ser ouvido e visto pelo seu pai. Foi aí
que todas as pessoas da feira começaram a prestar atenção naquela canção. Então, todos se sentaram em silêncio para que a voz do filho chegasse aos ouvidos do pai. Foi aí que o pai começou a ouvir a voz do filho e o filho começou a ouvir a voz do pai. E eles foram cantando e dançando, seguindo a direção daquele som. E quando se encontraram, se abraçaram fortemente e juntos cantaram aquela canção. Do papai ele, aí ele vi me calo do papai ele, do papai ele. Passado o susto, o pai levou o filho para a barraca da comida e juntos eles comeram o fufu. Estava uma delícia! E no caminho de volta, o Aiele disse para o pai dele que nunca mais queria se perder. Nunca mais. Agora que você já conhece a história do Aiele, que tal aprender a dançar a sua música? É fácil, basta copiar os nossos movimentos. Vamos lá? 1, 2, 3 e dance! Aiele vi me calo do papai ele, do papai ele. Aiele vi me calo do papai ele, do papai ele, do papai ele. Aiele vi me calo do papai ele, do papai ele, do papai ele. Aiele vi me calo do papai ele, do papai ele. Muito bem, vocês acabaram de ouvir essa história, não é? Vamos agora então elencar os elementos da cultura africana que apareceram na história. Vamos começar pela alimentação. Olha, na história do Aiele, nós utilizamos as comidas típicas como o fufu e a fruta milagrosa. E poderíamos ter utilizado outros pratos, como por exemplo, kwanga, chacalaca, ugali e arroz jollof. Um outro elemento a ser notado são as vestimentas. Nessa história, nós utilizamos vestimentas específicas do continente africano. Na ilustração, por exemplo, o Aiele e o pai do Aiele estavam trajados como homens tipicamente africanos. Os contadores, o rei Olivin e a rainha Nandi, estavam utilizando vestimentas feitas com tecidos africanos, como a capulana, por exemplo. Além disso, você pode utilizar outros elementos da vestuária africana, como o kufi, por exemplo, uma espécie de boné redondo, sem aba, tipicamente utilizado pelos homens no continente africano. Ele pode ser utilizado para você se caracterizar ou como um elemento da sua história. Por exemplo, o Aiele poderia ter pedido para o pai comprar um kufi para ele novo. Ou então poderia ter pedido para o pai dele comprar um kaftan, que é um vestido tipicamente africano para eles levarem de presente para a mãe dele. Além dos tecidos, um outro elemento muito presente nessa história foi a música. O Aiele ficou atraído pelo som de um instrumento musical típico africano, a kalimba. Você pode utilizar esse instrumento para contar a sua história, não só ele, como muitos outros. Vamos dar uma olhada? Você pode utilizar na sua história o instrumento kabuletê, marimbas, agbe, cachixi e muitos outros. Você pode utilizar também chocalhos, como essa pulseira feita de sementes de aguaí para dar uma maior dramaticidade à sua história. Por exemplo, quando estiver chegando algum personagem misterioso.
Bom, você acabou de conferir como contamos uma história utilizando elementos da cultura africana e como eles foram inseridos para embasar e enfeitar ainda mais a narrativa. Esse é um bom exemplo de como conseguimos levar a cultura africana de uma forma lúdica, interessante e atrativa para as crianças. E você também pode fazer isso. E foi seguindo esse exemplo que eu e os meus colegas da Cia Coquelinha utilizamos no processo de criação e construção dos personagens do espetáculo A Princesa Dara e o Sapo que Fala. Esse é um excelente exemplo de como podemos pegar uma história que já existe e adaptar trazendo elementos da cultura africana, valorizando ainda mais esse povo. Inicialmente, a nossa história era baseada no conto O Rei Sapo dos Irmãos Grimm. Mas, como queríamos trabalhar com elementos da cultura africana, o autor do texto, Ítalo Jonas, reformulou a história, transformando-a em um conto totalmente novo, dando prioridade e protagonismo para o povo africano. A cenografia e os figurinos deste espetáculo, além de homenagearem a cultura e os povos africanos, também nos convidam e nos inspiram a reimaginarmos a figura da realeza, dando protagonismo ao povo negro, especialmente às mulheres. E olha que desde a estreia, a recepção do público foi super positiva. Estreamos em 2019 e desde então o espetáculo já ganhou diversas premiações ao longo dos anos. Em 2021, os bastidores desse espetáculo deram origem a um documentário produzido pelo cineasta Wesley Bastos, que está disponível no canal da Cia Coquelinha no YouTube. Posteriormente, o espetáculo foi contemplado pelo PROAC, que nos deu a chance de realizarmos apresentações gratuitas por cidades do interior de São Paulo, como Montemor e Piracicaba, que tiveram os ingressos esgotados. Atualmente, a Princesa Dara já foi apresentada para um público de mais de 10 mil pessoas. Então, ele é um super exemplo de uma história de sucesso, que segue levando a cultura africana para diversas pessoas e ainda também sendo utilizado como uma ferramenta de educação antirracista. Já que eu falei tanto do espetáculo A Princesa Dara e o Sapo que Fala, vamos assistir agora um pequeno teaser do espetáculo. Imagine conhecer uma história que se passa em um continente cheio de cores, danças, ritmos. Sim, uma história que se passa na África e em um reino governado e construído por mulheres. Esse reino é o reino de Kadondo. Nesse reino, a rainha Nandika está muito animada, preparando a festa de 15 anos de sua filha, a princesa Dara. Ao contrário de sua mãe, Dara não se interessa pelo seu reino, nem pela história de seu povo, e acredita ser a pessoa mais ilustre do mundo. Assim, né, mamãe? Pra mim, a princesa deve ser algo de grande valor mesmo. A princesa só não esperava que um sapo, mais artista que anfíbio, pudesse roubar a atenção de todos, bem no dia do seu aniversário. E quem você pensa que você é? Eu sou a princesa Dara. E eu, o sapo que fala. Ela ainda não sabe, mas por trás desse sapo que fala, canta e até conta piadas, existem segredos envolvendo a história de um reino vizinho e um objeto místico, a Esfera Esmeralda. O que é isso, sapo? A Esfera Esmeralda está brilhando e estão aparecendo imagens nela. Juntos, a Princesa Dara e o Sapo que Fala vão embarcar em uma jornada de amadurecimento e autoconhecimento, aprendendo sobre o poder da mudança, das raízes familiares e do ser artista que há em cada um de nós. Você vai conhecer a Princesa Dara. Você vai conhecer um sapo que fala. Você vai conhecer a Princesa Dara. Muito bem, você acabou de ver um trechinho do nosso espetáculo. E para você também criar a sua própria história, é importante pensarmos na estrutura narrativa de qualquer história que você deseja contar.
E se você fizer isso, você vai poder contar brilhantemente, seja num ambiente escolar, seja no teatro, seja para as crianças que estão aí com você na sua casa. Vamos descobrir qual estrutura é essa? Então vem comigo! Para narrar uma história, nós podemos pensar na seguinte estrutura. Introdução, que é a apresentação dos personagens, do local onde a história vai se passar, do contexto histórico. Depois, podemos pensar no desenvolvimento, que é o começo das ações dos personagens, dos eventos que estão ao seu redor, algo que vai fazer a história começar a caminhar. Depois, podemos pensar no clímax, que é o momento de expectativa, de atenção, de tensão, o momento principal daquela história, algo que fez os personagens se deslocarem de onde estava e chegaram a um determinado ponto. Depois podemos pensar no desfecho, que é quando ocorre a conclusão dos fatos, a resolução do conflito ou dos problemas. Com essa estrutura em mente, você consegue desenvolver e apresentar a história de uma forma coesa, objetiva e dificilmente irá se perder. Então eu vou dar para vocês um exemplo de construção narrativa pensando nessa estrutura. E eu vou utilizar a personagem Alafia, presente no nosso espetáculo, uma ancestral da princesa Dara. Se a gente for pensar então na introdução, vamos imaginar que a Alafia é uma aldeã que vivia há muito tempo no continente africano, em um reino muito antigo. Ela era a líder das mulheres, responsável por buscar água e trazer de volta para a aldeia. Então aqui você pode ver que eu utilizei a introdução para falar quem era a Alafia, o que ela fazia, aonde ela morava, aonde essa história vai se passar. Então Alafia era a líder da aldeia, líder das mulheres em um continente africano. Então tudo isso são elementos da introdução da história. Bom, agora que você já conhece a nossa personagem principal e aonde a história vai se passar, a gente pode pensar no desenvolvimento dessa história. Vamos imaginar que Alafia e as suas companheiras um dia foram até as margens do rio buscar água como de costume. Nesse dia, elas encontram um habitante de uma aldeia vizinha, que comenta com elas que as aldeias da região estavam sendo invadidas por tiranos, homens de outros continentes que estavam levando os moradores para outros lugares, outros países e escravizando eles. Nesse momento, Alafia, junto com as suas companheiras, retornam para a aldeia e começam a passar essa informação para os demais moradores. Elas até traçam um plano para tentar salvar os seus moradores, a sua aldeia, de sofrerem também com essa invasão. Esse pode ser um elemento legal para o desenvolvimento dessa história. Nós já apresentamos os personagens, já desenvolvemos um pouco a história, agora a gente pode ir para o clímax dessa contação, que é o momento de maior expectativa, que a gente vai construindo a história para que haja um momento de tensão. O que será que vai acontecer? Pensando nisso, a gente pode imaginar que quando a Alafia voltou para a aldeia, ela começou a planejar como ela poderia ajudar a salvar o seu povo. Mas bem nessa hora, já era tarde, os invasores já estavam muito próximos da aldeia dela. Só que a Alafia pensou rápido, conseguiu agilizar o povo e juntos eles resistiram contra aquele pessoal que estava invadindo a aldeia. E agora a gente pode ir então para a conclusão e o desfecho desses acontecimentos. Como a Alafia foi uma peça-chave para que o seu povo não fosse sequestrado, ela foi nomeada a líder e rainha daquele povo. Alafia construiu sozinha o reino de Kadondo, liderando os aldeões, sendo um exemplo de líder e governante. E aqui a gente pode observar todos os elementos de uma construção de uma narrativa que você pode utilizar para construir a sua própria história. Além de pensar na estrutura narrativa da sua história, você pode pensar também em uma música para demarcar o começo e o fim da contação. Assim você ajuda as crianças e os seus ouvintes a prestarem atenção, saber o momento em que a história começou e o momento em que a história terminou. Você pode, por exemplo, escolher uma música que também é uma brincadeira, como Zama Zama, por exemplo, uma brincadeira típica do continente africano. Ela tem um movimento corporal que começa assim, ó. Seguida de uma música, uma melodia e um refrão. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Zama Zama, lelelelelele zama, zama zama, lelelelelele zama, o zambo ya totô, lelelelelele zama, o zambo ya totô, lelelelelele zama. Depois de cantar esse refrão, você vai falar para as pessoas baterem palma embaixo da perna, tipo assim.
Mas essa palma não é aleatória. Você vai dar um número de vezes que elas vão fazer esse movimento. Por exemplo, 4. 1, 2, 3, 4. E volta pro refrão. Zama, zama. Lelelelelele, zama. Zama, zama. Lelelelelele, zama. Ozamo yatoto. Lelelelelele, zama. Ozamo yatoto. Lelelelelele, zama. Número 3. 1, 2, 3. Zama, zama. Lelelelelele, zama. Zama, zama. Lelelelelele, zama. Ozamo yatoto. Lelelelelele, zama. Ozamo yatoto. Lelelelelele, zama. Número 1000. Não, brincadeira, né, gente? Também não dá. Bom, pessoal, como vocês viram, essa música, além de ser uma brincadeira que envolve movimentos corporais, ela também pode ser utilizada para manter a atenção das crianças, para marcar o começo da sua contação e a finalização da sua contação de história. E você pode utilizar no ambiente escolar, na sua casa ou em qualquer lugar que você decida contar a história. Falando em manter a atenção, de prender a atenção do público no início da história, e se ao longo da contação alguém vier e te interromper? Você não pode ficar estressada, nervoso ou envergonhado porque alguma criança te interrompeu. Se alguma criança interromper a história, querendo saber alguma informação ou falar que já conhece a história, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode e deve utilizar o ambiente e as pessoas ali ao nosso favor. Então, se alguma criança virar para você e falar assim, ah, eu já conheço essa história, você pode virar para ela e dizer, olha, você pode até conhecer a história, mas do jeito que eu conto, você nunca ouviu. Então, se você prestar atenção, tenho certeza que fatos novos você vai aprender hoje ou vai ver essa história de um outro jeito. Talvez a criança ainda insista e pergunte para você, ah, mas e de que cor que era a roupa da princesa? Como que era a coroa dela? Você pode utilizar essa pergunta para enriquecer a sua história ou para manter a atenção e a expectativa da criança. Você pode virar para ela e falar, por exemplo, olha, se você prestar atenção, logo, logo você vai ficar sabendo como que era essa coroa, que cor que era o vestido da princesa, por exemplo. O importante é não fingir que não está sendo interrompida e nem se apavorar. Lembre-se, o momento da contação de história é único e vivo. Então, utilize sempre as perguntas e os acontecimentos à sua volta ao seu favor. Faça da contação de história um lugar único e memorável. Bom, mas o que você pode fazer para deixar a sua história mais atraente? Podemos utilizar técnicas que são comuns a todos os contadores de histórias, como, por exemplo, variação na entonação. Então, se você estiver contando uma história que de repente ela vai mudar de clima, por exemplo, a personagem da sua história estava muito feliz e contente, contando para os seus familiares o que aconteceu naquele dia e de repente começa a chover e ela começa a ficar triste. E ela vai mudando o jeito que ela vai contando para sua avó como ela não gosta de chuva. E de repente o sol nasce de novo e aquele momento de felicidade volta a acontecer com a personagem. Então essas são exemplos de variação na sua própria entonação, tanto de você como narrador, quanto você estiver representando a fala de uma personagem, é importante ter esse tipo de atenção. Outra ferramenta importante são os gestos, que também podem ser utilizados para indicar emoções das personagens, alteração de humor. Por exemplo, essa personagem que estava feliz, cantando, ansiosa para comer o bolinho de chuva da avó, de repente começa a ficar com raiva porque viu que o bolinho estava queimado, ou porque ficou triste porque o seu irmão comeu tudo antes dela e ela queria ser a primeira a pegar aquele bolinho. Tudo isso são exemplos de ferramentas que vão deixar a sua contação mais vívida. Além disso, você também pode usar de interação com a plateia. Por exemplo, pedir para a plateia ajudar você a contar a história. Ah, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês para contar a história da Maria. A Maria usava um vestido que podia ser de que cor? Amarelo, azul, vermelho? Esse é um exemplo de interação com um público. Você também pode utilizar de recursos visuais, apresentando algumas gravuras, quadros, imagens, como... Deixa eu mostrar um para vocês.
Este quadro, por exemplo, eu pintei e utilizei para criar uma história sobre uma rainha africana que contei para algumas crianças. Você pode fazer algo parecido, ou se você não tiver um quadro como esse, imprimir imagens de rainhas e realezas do continente africano para dar início à sua história, utilizando esse recurso visual. Você sabia que os fantoches também são elementos riquíssimos que podem ser utilizados na sua contação de história para ajudar a reter a atenção das crianças? Eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma história, um conto de Guiné-Bissau, onde utilizamos um fantoche para contar essa história. Ela é uma história que pode ser considerada aquelas típicas de origem. História de origem são aquelas que buscam explicar a origem das coisas, a formação do mundo, muito presentes em vários contos africanos e também em histórias indígenas aqui do Brasil. Se você conhece essa história que eu vou mostrar para você, que é o Tambor da Lua, eu quero que preste bastante atenção porque o final dessa nossa história é diferente. Dá só uma olhada no vídeo. Lua, lua, lua sua linda. Ai, ai, eu amo a lua. Queria ouvir histórias sobre a lua. Já sei! Vou chamar uns amigos lá da África para contar histórias sobre a lua. Rainha Nandi, Rainha Olivim, é com vocês! Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir com histórias. Era uma vez, nas proximidades de uma aldeia em Guiné, um grupo de macacos. Eles tinham um sonho de chegar até a lua. E eles ficavam tentando, pulavam bem alto e nada. Eles pensaram então em subir na girafa mais alta. E subiram e nada. Pensaram então em subir na árvore mais alta, o baobá. E subiram e nada. Foi então que o menor dos macaquinhos teve uma grande ideia. Pessoal, que tal se a gente subisse um em cima do outro e tentar alcançar a lua? Eles adoraram a ideia e foram subindo um em cima do outro, formando uma grande coluna, até que o menor e mais esperto subiu por último e alcançou a lua. Mas nessa hora, os macacos que estavam embaixo começaram a sentir o peso e se desequilibraram para um lado, para o outro e caíram no chão. Mas o macaquinho que subiu por último ficou pendurado na lua. A lua esticou as suas mãos e ajudou ele a subir. Fazia tempo que a lua não recebia visitas e convidou o macaquinho para morar ali com ela. E ele aceitou. Eles ficaram muito amigos. A lua gostava de falar sobre os segredos das estrelas, dos cometas. O macaquinho gostava de falar sobre bananeiras, coqueiros, banhos de rio. Mas com o passar do tempo, o macaquinho começou a sentir saudade da terra e de seus amiguinhos. Então ele percebeu que era hora de voltar. A lua entendeu a saudade do macaquinho e decidiu ajudar ele. Ela amarrou uma corda na cintura do macaquinho e disse que ficaria segurando para que ele pudesse descer. A lua deu um presente para o macaquinho, um lindo tambor. Ele ficou maravilhado com aquele instrumento que nunca ele tinha visto antes. A lua disse ao macaquinho: "Meu amigo,
Quando chegar na terra, toque esse tambor. Assim eu saberei a hora certa de soltar a corda. Eles se despediram e lá se foi o macaquinho descendo pela corda, enquanto a lua, lá em cima, aguardava pelo som do tambor para que ela pudesse soltar a corda. E o macaquinho foi descendo, mas demorava. Afinal, era uma distância muito grande. E o macaquinho, que era muito curioso, começou a pensar no som que aquele instrumento poderia fazer. Ele queria muito ouvir o som. Ai, que som será que esse tambor faz? Queria tanto descobrir, mas vai demorar para chegar embaixo. Ai, será que eu toco? Será que eu não toco? Eu devo ou não devo? Eu vou tocar, eu quero tocar. Será que ele faz um som grave? Ou será que ele faz um som agudo? Eu vou tocar para ver. E vai ser agora, quer ver só? Lá vou eu! E não é que o macaquinho tocou o tambor ainda quando estava na metade do caminho? E a lua, achando que o macaquinho já tivesse chegado na terra, soltou a corda. E o macaquinho foi caindo até que ele teve muita sorte. Caiu direto no telhado de palha de uma das casas da aldeia e foi escorregando, até que uma menina conseguiu agarrar ele nos braços. Essa menina era linda, ela tinha a pele escura como a noite, os lábios bem carnudos e seu cabelo era crespo que crescia para cima e os olhos eram como jabuticabas. E o macaquinho ficou tão agradecido pela menina ter conseguido salvar a vida dele que resolveu dar a ela um presente, o tambor que veio da lua. A menina e o macaquinho ficaram muito amigos e juntos construíram muitos tambores. Com o passar do tempo, todos da terra africana passaram a tocar esse querido instrumento. Com o tambor, eles passaram a transmitir notícias a longas distâncias e a celebrar os grandes dias de suas vidas e de sua raça. O tambor ficou tão querido do povo africano que nos dias de tristeza ou nos dias de alegria, é ele quem melhor exprime a grandeza da sua alma. Alguém viu um tambor por aí? Eu também quero tocar! Tum, tum, tá! Tum, tum, tá! Você acabou de assistir então a adaptação da história O Tambor da Lua, escrita por Ítalo Jonas. Nesse vídeo nós utilizamos o fantoche e alguns recursos do audiovisual para esconder o manipulador. Mas e se essa história fosse contada ao vivo, no presencial? Como faríamos para deixar mais lúdico esse movimento do manipulador, do fantoche? Existem vários elementos que você pode utilizar
para esconder o seu braço na hora de manipular o fantoche, como travesseiros, mantas, cobertinhas, até livros grandes que fiquem de uma posição que você consiga manipular o fantoche sem mostrar o seu antebraço. Eu tenho aqui comigo uma caixa que a gente adaptou especificamente para manipulação de fantoches. Então, inicialmente ela é uma caixa normal, mas no outro lado dela ela tem um segredo. Nós fizemos um furo aqui para que eu pudesse passar o braço e ele saísse do outro lado da caixa e assim eu manipulasse o fantoche sem que o movimento do meu braço ficasse visível para o público. Vou dar uma demonstração para vocês de manipulação com o fantoche. Fala aí, galera! Eu sou o Caco e eu tô aqui para ajudar nessa contação de história. Com essa caixa aqui, vocês nem conseguem perceber que o braço do contador de história aqui, ó, tá aparecendo. E é legal você mudar o seu tom de voz para ter uma diferença entre a sua narração e uma fala do boneco. E isso é verdade. Ajuda muito em diferenciar a gente do narrador. Tchau, pessoal! Bom, pessoal, esse foi um exemplo de manipulação de fantoche que você pode e deve utilizar nas suas contações de história. E lembra que eu pedi para você prestar atenção no final dessa história que a gente acabou de apresentar, do Tambor da Lua? Isso porque o final da nossa história foi adaptado pelo Ítalo Jonas, porque no conto original o macaquinho não sobrevive. Ele acaba não resistindo à queda e, além disso, os tambores que são feitos depois disso são feitos com a pele do macaquinho. Como íamos contar essa história para crianças bem pequenininhas, nós não queríamos abordar esse tipo de tema naquela situação. Então pedimos essa alteração. E alterações são sempre bem-vindas. Afinal, a característica principal de uma contação de história é a oralidade. E é daí que surgiu aquele ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, se você se deparar com alguma história que você não tem, algum tema que você ainda não quer abordar, não descarta ela não. Foca na mensagem principal, na valorização daquela cultura e faz a adaptação que você achar melhor. O importante é que a história esteja viva e faça sentido para você. Falando ainda em recursos visuais, se você não tiver aí com você um fantoche igual o macaquinho que eu mostrei para vocês, não se preocupa, você pode contar a sua história utilizando outros objetos. Quer ver um exemplo? Vou mostrar para vocês uma contação de história que eu e a Andressa Estrela, atriz também da Cia Coquelinha, fizemos baseada no livro de Jerusa Pinto, que conta a história do Sol e a Lua. Dá só uma olhada. Ai, os gregos. Vocês sabiam que eles gostavam de explicar os fenômenos da natureza através das histórias? Por que o céu é azul? Por que existem as nuvens? Porque as flores têm perfumes. Porque o sol e a lua nunca se encontram. A resposta para essa pergunta já tem nesse livro aqui, O Sol e a Lua, da Jerusa Rodrigues Pinto, e é da coleção Encanto e Ternura. Eu sou o Alex. E eu sou a Andressa. Nós somos da Cia Coquelinha. E hoje vamos contar para vocês essa história muito divertida. E finalmente vocês vão entender porque o Sol e a Lua nunca se encontram. Vem com a gente. Somos contadores de histórias, contamos pra ficar na memória. Sentem-se crianças, percebam a magia no ar. Sentem-se crianças, a nossa história vai começar. Todos os dias, sempre que o sol se escondia lá no horizonte, ele avistava de longe a lua, que vinha se aproximando e se afastando, se aproximando e se afastando. E o sol sempre observava a lua, mas bem de longe. E um dia o Sol se apaixonou pela Lua. Mas o sol era muito tímido, não ia conseguir se declarar para a lua. Foi então que ele teve uma ideia. Pediu para a estrela d'alva, que era a melhor mensageira do céu, levar o seu pedido de casamento até a lua. A estrela d'alva ficou tão animada com esse possível casamento entre o Sol e a Lua, é porque ela adorava festas, e essa poderia ser a maior festa que o céu já teve. Ela encontrou a lua e foi logo dizendo: Dona Lua, a senhora não sabe quem está apaixonado por você.
Eu vou te dar uma dica. Começa com Sol e termina com L. Adivinha? É o nosso Sol, o nosso astro majestoso. E a senhora vai aceitar, né? Diz que sim, sim, sim. Dizem que a estrela d'alva insistiu tanto para a lua que ela aceitou o pedido de casamento do Sol. O Sol, quando ficou sabendo que a lua havia aceitado seu pedido, brilhou numa intensidade nunca vista antes. E começaram então os preparativos para a festa. No dia do casamento, o céu estava lindo, as nuvens estavam enfeitadas e tinham vários cometas. O Sol foi o primeiro a chegar. Ele estava ansioso, mas muito elegante. Logo depois, chegaram os padrinhos do Sol, a estrela d'alva e o cometa de cabeleira. Vamos para o nosso lugar. Os padrinhos da Lua também não demoraram a chegar. O planeta Marte e o planeta Terra. Vamos para o nosso lugar também. Todos os convidados já haviam chegado e estavam em seus lugares. O Sol começou a ficar aflito, pois a Lua estava demorando. E os convidados começaram a dizer: cadê a Lua? Será que ela desistiu? Será que ela vai deixar o Sol aqui sozinho? E de repente... Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Ela apareceu toda linda de véu e grinalda. No céu também tem essas coisas, sabia? E ela foi se aproximando do Sol. Foi se aproximando, se aproximando, se aproximando e começou a ficar com muito calor. Quanto mais perto ela chegava do Sol, mais quente ela ficava. Foi então que ela olhou para ela mesma. Viu que ela estava derretendo. Parou, olhou para o Sol e disse: Sol, nosso amor é muito grande, mas eu não posso continuar. Eu já estou derretendo. Se eu chegar mais perto, eu vou morrer. E o Sol, que amava tanto, mas tanto a Lua, foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E é por isso que até hoje o Sol e a Lua nunca se encontram. O Sol só aparece quando o dia amanhece e a Lua só aparece quando a noite já vem vindo. Somos contadores de histórias, contamos pra ficar na memória. Façam como a gente, espalhem a magia no ar. Tchau, pessoal! Até a próxima! Nesse vídeo que a gente acabou de assistir, as personagens foram feitas com palito de churrasco e papelão. E você pode usar qualquer objeto aí na sua casa, como lápis, caneta, tampas de garrafa ou até mesmo uma garrafinha, tipo essa aqui, que podia ser um lorde, um rei, um barão. Qualquer objeto na sua casa pode se transformar numa personagem ou num elemento principal da sua história. Na contação de história do Sol e da Lua, eu utilizei palito de churrasco e papelão que eu já ia jogar fora para fazer os personagens da história. E você pode fazer o mesmo aí na sua casa, mas não precisa ser só para fazer personagens não. Com material reciclável, você pode fazer também instrumentos musicais. Eu, por exemplo, peguei um pouco de feijão, um potinho de iogurte, pesquisei alguns desenhos africanos e recortei em EVA umas formas geométricas para decorar o potinho. Coloquei um pouco de feijão dentro, juntei com mais um outro potinho e fiz um ganzá, que é um instrumento musical tipicamente africano. Você pode fazer muitos outros, tambores com latas de leite ninho, berimbau com material reciclado. O importante é usar a criatividade. Uma outra dica que eu tenho que te dar é que você se conecte com a história que você escolheu contar.
Quanto mais você se apropriar daquela narrativa, quanto mais conexão você fizer com as personagens, quanto mais identificação você tiver com aquilo que você está contando para o outro, mais natural e mais vivo serão os seus gestos, mais memorável será a sua contação de história. O importante é viver as histórias que você está contando. Você não precisa ficar criando novas histórias sempre, não. Você pode contar histórias que já existem. E sobre a África, eu tenho uma dica valiosa para você. A Unesco, junto com o MEC, lançaram em português a coleção História da África, que está disponível no site do Ministério da Educação. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar e dar uma olhada. Bom, pessoal, o nosso encontro está chegando ao fim. Mas antes, eu tenho um último desafio para você que me acompanhou até aqui. E o desafio é: pega um desses contos de fada que você já conhece e adora e reconta ele utilizando elementos da cultura africana. Depois, se você quiser, compartilha com a gente no e-mail da Cia Coquelinha, que é ciacoquelinha@gmail.com. Eu vou adorar ver a sua adaptação e saber que esse nosso encontro te inspirou e ajudou você a melhorar as suas técnicas de contação de história. Combinado? Bom, antes de dizer tchau, eu quero te convidar para conhecer um pouco mais do trabalho da Cia Coquelinha nos seguindo nas redes sociais, no nosso Instagram e aqui no YouTube. Aqui no nosso canal nós temos o Teatro Web, clipes musicais e uma série de contações de histórias produzidas especificamente na época da pandemia. Essas histórias você pode compartilhar com seus filhos, seus colegas professores, seus amigos, com a família toda. Então, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo e deixe embaixo o seu comentário. Me conta aí se você gostou, se você aprendeu coisas novas e se inspirou para fazer muitas contações de história. Tchau, pessoal, e até a próxima!